esta campanha agora de Flávio, ela é o suprassumo da decadência. É uma campanha que não tem apoio orgânico. Alguém aqui, por exemplo, no chat me lembrou, o Flávio estava no Flow. O Flávio bateu no Flow, 12 mil pessoas ao vivo no Flow. Isso aí para um candidato de presidente... Então, uma notícia da tela. Aí o Pietro Dávila tá dizendo, esse é o movimento mais organizado do país. É, meu amigo, o negócio aqui é difícil, hein? Aliados de Flávio Bolsonaro temem desmobilização e vitória de Lula por larga margem. Tá. Pois é. Tá. Vamos ler aqui. O novo aqui. fantasma assombra os aliados do senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência da República. A desmobilização do eleitorado bolsonarista diante da percepção de que ele pode ser derrotado em outubro, somada a uma campanha que considera insossa mesmo. Tá insossa. Cara, assim, a campanha do Flávio Bolsonaro está ridícula. Ridícula. Você viu o jingle, né? Você viu o último jingle? Eu não vi porque eu sei que não é jingle, que não é da campanha. Mas soltaram como da campanha. Mas e como é tudo campanha. ridículo, nos eventos ele fica fazendo funk, todo mundo acreditou. É patético. Tá? Eu não vi, eu ia reagir na minha live. Eu fiz um breve react disso aí. Mas enfim, vamos analisar o que tá acontecendo, né? O que mais? Tem mais? Peraí, ó. E de acordo com a análise feita para a coluna por interlocutor frequente do pré-candidato, os comandantes da campanha decidiram apresentar o filho de Jair Bolsonaro como moderado, o que geraria desencanto no eleitor mais radicalizado, que tem saudades do patriarca. Importante esse ponto aqui, tá? Isso aqui tá fazendo muita diferença. Isso aqui que fazendo o Renan Santos ser aceito no público bolsonarista. Exatamente. Um outro aliado do senador que participa das discussões e diverge sobre os rumos da campanha afirma que, com o desânimo, um percentual elevado de eleitores de Flávio pode não comparecer às urnas em outubro ou comparecer às urnas para votar em outro candidato que tem um perfil um pouco mais aguerrido. Tá? Corretamente. O que seria uma situação de empate com Lula, portanto, se transformaria em uma derrota por margem maior, até do que a prevista em pesquisas quando as urnas fossem abertas, consequência da abstenção de parte do eleitorado. Professor. A situação não está fácil. A situação não está fácil. A situação não está fácil e ela reflete, e aí veja se você concorda comigo, ela reflete um declínio gradual do bolsonarismo como um todo, né? Se a gente pega, por exemplo, o que foi a campanha de 18, compara com a campanha de 22 do Bolsonaro e compara com a campanha de 26 agora do Flávio, o que nós vemos é um arco de decadência. Em 2018, eu estava comentando isso na live, Bolsonaro fez uma campanha, uma pré-campanha absolutamente espetacular. Foi uma das mais incríveis pré-campanhas que alguém já fez na vida, inclusive que me recorda... salvo a diferença de qualidade dos candidatos, obviamente, mas que me recorda muito a pré-campanha do Renan. Sim. A pré-campanha do Renan, neste momento, está parecida, sob alguns aspectos, com a pré-campanha do Bolsonaro. No sentido de que ela tem um apoio orgânico, as pessoas querem fazer as coisas, tem um monte de outdoor. Eu vi, inclusive, um corte do Bisotto falando que tem que arrancar os outdoors a partir do dia 20, o que é verdade, porque você tem uma lei eleitoral aí que não permite que você coloque outdoor, porque é considerado propaganda eleitoral antecipada, não pode fazer isso. E a campanha do Renan, ela tem essa qualidade de ser uma coisa orgânica, de ser algo que expressa uma voz da sociedade civil indignada e tal. A grande diferença para 2018 do Bolsonaro é que, mesmo em 2018, Bolsonaro não tinha propostas. As propostas de Bolsonaro em 2018 eram toscas, como sempre. Ele só dizia que não vai ter corrupção no meu governo, a gente vai colocar aí um ministro da economia, mas ele não sabia falar de economia, ele não sabia falar de segurança pública, ele não sabia falar de nada. Ele era uma figura só caricata mesmo, mas ele teve um apoio orgânico da população brasileira muito grande. A gente tem esse apoio, o nosso apoio é bem menor, né? Ainda é um apoio menor do que o apoio que foi expresso pelo bolsonarismo lá em 2018, então tem essa diferença considerável, a gente ainda é um nicho em comparação com o que houve em 2018, porém nós temos mais solidez, a gente tem proposta, a gente tem livro amarelo, a gente tem pauta, a gente tem revista Valete, que agora aí chegou as Valetes, que eu vou fazer propaganda depois pra vocês, então a gente tem uma estrutura que o Bolsonaro nunca teve. E aí quando veio 2022 foi uma campanha tradicional.
O Bolsonaro perdeu aquele apoio popular orgânico que ele tinha. Ele foi para uma campanha que ele gastou muito mais do que 2018, gastou coisa de 10, 20 vezes mais do que 2018. Foi uma campanha ali pareada, uma campanha de máquina, muito parecida com a campanha do PT, e também uma em que se destacaram como é que eu vou dizer? As infrações à lei eleitoral. A campanha de 2022, tanto da parte do PT quanto da parte do bolsonarismo, foi um festival de infração à legislação eleitoral. O TSE meio que passou a mão na cabeça de todo mundo, o negócio aconteceu lá, eles conseguiram fazer a campanha até o final, ninguém foi declarado inelegível, mas foi uma campanha assim, que do ponto de vista da lei eleitoral, ninguém quis saber de nada. O pessoal pegou a lei eleitoral e fez assim, rasgou, jogou no lixo e foi tocando barco, né? E o Lula foi pela mesma toada, né? O PT também fez uma campanha completamente eivada de erros do ponto de vista legal e que ninguém levantou em nenhum momento. Agora, quando você pega esta campanha agora de Flávio, ela é o suprassumo da decadência. É uma campanha que não tem apoio orgânico. Alguém aqui, por exemplo, no chat me lembrou, o Flávio estava no Flow. O Flávio bateu no Flow, 12 mil pessoas ao vivo no Flow. Isso aí para um candidato de presidente majoritário, o Renan bateu com 50. Isso aí é o quê? 5 vezes menos que o Renan bateu, sendo que o Flávio é o candidato majoritário. Então isso mostra claramente que as pessoas não estão interessadas em ver o Flávio falar nada, porque ver o Flávio falar alguma coisa é uma coisa muito chata, porque ele não tem ideias, ele não tem proposta, ele não tem nada, ele não desenvolve nenhum assunto. Então você assiste uma entrevista do Flávio e você no final você termina com a dúvida, o que esse cara quer? O que esse cara quer? Porque não fica claro o que ele quer. Ele quer coisas vagas. Ele não tem, assim. E é impressionante isso. Não tem uma equipe pra dar a ele um direcionamento. Nem que seja, sei lá, um direcionamento copiado do MBL. Poderia ser um direcionamento copiado do MBL. Mas ele não tem direcionamento nenhum. Aí tá uma campanha que o núcleo familiar do bolsonarismo tá aí se matando, como foi previsto pelo Junito corretamente, que eles se odeiam. Então o núcleo familiar está... Mas eu nunca disse que isso não iria acontecer. Nossa, eu só ia agradecer por você ter lembrado. Você já fez uma risadinha, já... Nossa! Fez um gesto tá na defensiva, aí, total, aqui, total. Eu só ia agradecer. Vários escudos aqui, eu sou um legionário romano, não entra nem. Eu só ia agradecer, tá maluco, meu né? Deus do céu. Pois é, o Junito falou isso várias vezes, que o núcleo tava em frangalhos, a galera tá se matando. É verdade, a galera está se matando. E exemplo disso foi o vídeo da Michelle Bolsonaro. Embora eu não acho que o vídeo da Michelle Bolsonaro foi... tipo um terremoto. Não acho que foi terremoto. Acho que o maior terremoto da campanha do Flávio é a questão do Vorcaro. Do Vorcaro, sim. Inclusive, um detalhe, Junito, talvez você não saiba. Eu fiz uma análise de uma pesquisa, eu acho que foi da BTG Pactual. Não foi da BTG, não. Foi uma pesquisa anterior à BTG. A última BTG. E eu constatei lá que você tem uma grande quantidade de pessoas que não sabe do vídeo da Michelle. Uma galera que não viu o vídeo. Que viu e que tá acompanhando mesmo, só tinha 20% do eleitorado total. Ou seja, 1/5 do eleitorado, pouca gente. Pro tamanho do vídeo, ela fez um vídeo de milhões, né, de visualizações. Então é uma campanha que o núcleo familiar tá todo destruído, coisa que não aconteceu quando o Jair tava, né, quando ele era o próprio candidato. Uma campanha sem nenhuma criatividade do ponto de vista do marketing. O marketing do Flávio é uma tragédia total. Ele veio com essa ideia de ser um candidato moderado. E eu vou dizer uma coisa, o Flávio teria alguma chance de emplacar como candidato moderado se não tivesse um candidato de direita mais à direita dele. A presença do Renan no pleito, no páreo, é um problema pro Flávio. Porque tem um candidato de direita. Então tem um candidato de direita que fala coisas à direita com muito vigor, com muita energia, com muita intensidade. E isso contrasta com a tibieza, com a fraqueza do Flávio Bolsonaro. Então é uma coisa que tá dada, né? O contraste é muito forte. Ele entra nessas pautas feministas todas... Não se sabe para quê, porque ele não tá conseguindo reverter muita coisa com o voto feminino. E tá nessa, assim. É uma campanha realmente desastrosa, das piores que eu já vi. E ainda assim você tem um eleitorado muito, muito, muito fiel. Agora, contra a sua previsão, aí eu vou começar a puxar a discussão. Contra a sua previsão. E eu não acho que esse é o fim do bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo sobreviverá a esta campanha com todos os desastres, mesmo se o Lula ganhe. Eles ainda têm uma sobrevida, a família Bolsonaro, de mais uns 4 anos ou mais. Isso é o que eu acho. Eu acho que eles ainda têm força suficiente. É pra eu fazer um contraponto? Uhum. Antes de fazer o contraponto, mostre o brinde. E peço pro pessoal entrar no Valete Plus. Seguinte, temos aqui brinde, nós vamos ter 3... hoje está muito especial o que a gente vai oferecer aqui.
das lives mais ricas de brindes que tem, então não tem por que você não entrar no Valete Plus. A gente vai oferecer esta revista, a revista do mês, Prendeu Matou. Vamos oferecer a revista Deus, Estado e Bolsa Família. E vamos oferecer a revista O Lobo da Faria Lima, do Vorcaro. Então, assim, se você não entrou no Valete Plus, se você não tem estas revistas, você precisa fazer isso, porque fora isso, ainda tem o baralho do Valete para você jogar pôquer, né, que nem o Neymar jogou depois da eliminação do Brasil. Baralho da Valete para você jogar pôquer e mais 3 revistas, e fora a maravilha que é o próprio aplicativo. Então, entre no Valete Plus, nessa live, o QR Code está aqui, o QR Code, e basta você entrar. Então é isso. Mas voltando, eu não acho que o bolsonarismo tá acabado desse jeito. Eu acho que ainda tem bastante estamina, e a própria indicação do Flávio e a ausência, por exemplo, de uma oposição mais aberta do Nicolas nesse momento, porque note, se falava muito que o Nicolas ia fazer, ia acontecer, mas o Nicolas não tá. O Nicolas tá se abstendo, ele pode estar fazendo nos bastidores. Nos bastidores é uma coisa. Ele tá fazendo nos bastidores, mas ele capitulou, né, na guerra. Ele capitulou, você tá concordando comigo, ele capitulou nessa guerra, ele não partiu pra uma oposição aberta, pra uma ruptura. Eu não acho que ele queira isso. Ele é um cara muito jovem. Ele não tem coragem. Não, ele não tem coragem, e outra. Ele estava preparando pra uma ruptura aberta. Quando ele viu o que aconteceu com a Michelle Bolsonaro, ele... Os filhos engoliram a Michelle. Engoliram a Michelle. A Michelle saiu, sabe o que ela saiu no final? De uma mulher histérica, ranheta e que não se preocupa com o Brasil. Eles conseguiram colar nela, para muitos bolsonaristas, pro grosso do público bolsonarista, que ela é uma mulher ranheta, que não se preocupa com o Brasil, que estava com questões de picuinhas pessoais. Questões pessoais. Eu acho que essa imagem colou muito bem na Michelle. Aquele vídeo dela com o teleprompter falando, o meu galego, porque o meu galego fez isso aqui, que eu também galego, blá, blá. Aquele vídeo não foi dos melhores. A verdade é essa, não foi dos melhores. E ela passou a imagem de uma mulher ranheta e com picuinhas. Tanto que um corte que eu vi hoje do Flávio em uma entrevista que ele deu, ele tava falando justamente sobre isso. Ele disse, não, agora o negócio importante aqui é unir o Brasil contra o verdadeiro inimigo do Brasil, que é o Lula, etc. E eu tô muito tranquilo, se quem quiser aí participar da campanha depois ou agora pode participar, a gente tá de braços abertos. Então essa postura pseudo-conciliatória que o Flávio Bolsonaro tem é uma postura que nesse momento funciona. E é o único acerto dele. Não é pseudo. Não, ele é conciliador de fato. Mas é o único acerto dele. Dentre todos os erros do Flávio Bolsonaro, da campanha do Flávio Bolsonaro, há um acerto. Ele é conciliador, sendo que ele tem que ser conciliador. Ele anda com gente envolvido com facção e milícia, tem que ser muito conciliador. Ele anda com centrão, ele anda com todo mundo que sabe fazer, digamos assim, malandragem na política, né? Então ele tem esse perfil conciliador, isso está meio que funcionando, porque ele conseguiu colar essa imagem na Michelle. O Nicolas não foi para uma ruptura aberta. Não acho que o Nicolas vai para uma ruptura aberta nem agora, nem nos próximos anos, não acredito nisso. Acredito sinceramente num plano de longo prazo da parte do Nicolas. Ele é um cara muito jovem. O Nicolas tem em torno de 30 anos que tem o Nicolas? Talvez até 30, né? Pois é, o Nicolas tem 30 anos ainda, é um menino ainda, é um cara muito jovem, tem aí pelo menos 40, 50 anos de vida política pela frente, então ele não tá preocupado em fazer ruptura agora, ele tá preocupado em montar a base dele, e isso ele está fazendo bem. O Nicolas está fazendo bem a montagem da base, tem um monte de candidatos bolsonaristas insatisfeitos com o Bolsonaro, a galera de Santa Catarina, por exemplo, que teve todo aquele quiprocó com o Carlos Bolsonaro, Caroline Detone, Ana Campagnolo, o pessoal que cerca essas duas, mais várias outras pessoas. As pessoas estão insatisfeitas com os rumos do bolsonarismo, elas estão se colando ao Nicolas. O Nicolas agora tem também o reforço de vários ex-MBLs, pessoas que eram do movimento e que são porta-vozes e que continuam atuando aí nas redes sociais como porta-vozes, nitidamente abraçaram o Nicolas, isso é uma coisa óbvia. Então eles fizeram esse movimento dizendo, não, mas eu não sou Bolsonaro, eu tô com o Nicolas, mas agora eu voto com o Flávio pelo bem do Brasil. Ou seja, é uma saída honrosa para quem
já teve um discurso anti-bolsonarista muito forte. Porque são pessoas que tiveram um discurso anti-bolsonarista muito forte. Então o que elas estão fazendo? Elas estão migrando, dado que elas não estão no MBL, para o projeto reserva, o plano B, que é o MBL do B do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira está fazendo um MBL do B. O sonho dele é fazer um MBL do B. Um MBL do B com as seguintes características, né? Com muita força na rede social, porque aí vem com muita força na rede social, mais força do que a gente, mas com uma estrutura geral precária. Uma estrutura geral precária em termos de proposta, em termos de ideias, em termos de organização, em termos de instituição. Só pra, eu sei que eu vou atrapalhar, o pessoal vai reclamar, mas é uma informação importante. Recebi relatos de algumas pessoas ligadas ao MBL com convites, vários convites do Nicolas. Ah, é? Olha aí. Ele tá fazendo, não. É intencional. É intencional. Tem um porém nessa questão. Você tinha até pedido para fazer um contraponto e encaixa nessa explicação do contraponto que o bolsonarismo ia acabar. Depende. O bolsonarismo não acaba se Flávio sair derrotado ou ganhar, derrotado com pouca margem, ou e conseguir fazer as cadeiras que eles estão planejando, que eles estão fazendo a conta. As deles, inclusive. O problema é que, como a gente viu aqui nessa reportagem, o medo é que a campanha dele não atinja isso e vire uma hecatombe geral. Porque, imagina, eles estão há 4 anos juntando dinheiro de orçamento secreto para confiar as cadeiras. Eles estão com os cálculos prontos em cada estado de quantas cadeiras eles vão fazer. Um evento, um cisne negro chamado... pode ser Renan... ou pode ser Caiado ou Zema. Isso vai interferir nessa contagem de cadeiras. Total. Isso vai virar problema, guerra. Se ele sair com uma margem muito pequena, se ele não for... por exemplo, se o Renan Santos vai para o segundo turno e ele não... acabou o bolsonarismo. Não, aí é óbvio. Se ele for... e acabou. Se ele for pro segundo turno, mas assim com uns 30%, ou perder pela margem e não fazer as cadeiras, acabou o bolsonarismo. Concordo. Porque é o seguinte, imagina, eles estão contando, porque é o seguinte, o Flávio Bolsonaro não é que no Jair Bolsonaro que você se encosta nele e ganha voto, você perde capital político. É isso que eu ia comentar. Você perde capital político, correto? Então, peraí, eu tô perdendo meu capital político apoiando os bolsonaros e não me elegi, antes eu conseguir o voto, pra que eu vou precisar do Bolsonaro? Essa galera vai migrar pro Nicolas. Migrar pro Nicolas. Ou pro Renan, muitos vão migrar pro Renan. Muito. Quero fazer uma análise sobre isso. Estou vendo candidatos de outros partidos já apoiando o Renan Santos. Preciso fazer uma análise sobre isso. O que eu acho que vai acontecer? Bem, absolutamente correto. Se o Renan vai pro segundo turno, já era Bolsonaro. Mas aí já era Bolsonaro, já era Nicolas, já era tudo. Porque assim, a gente no segundo turno, a gente é a direita brasileira. Acabou. Aí é fim pra tudo. No sentido de que o dono da direita brasileira se torna MBL. Sim. Se o MBL estiver no segundo turno disputando com o Lula... e aí sim, tem grandes chances de vencer, porque o Lula não está bem. Não é como se o PT estivesse entregando um governo maravilhoso e as pessoas estivessem aí, PT, picanha e cerveja, que alegria, Lula lá, brilha um estrela. As pessoas não estão nessa. Elas estão, na verdade, insatisfeitas e putas. Quando eu faço análise de pesquisa eleitoral, eu sempre olho lá aprovação, desaprovação, ruim e regular do governo. O ruim e péssimo do governo, eles superam amplamente o bom e o ótimo. A desaprovação, em geral, supera a aprovação. Então a situação do PT não está boa. O PT está conseguindo uma margem com o Flávio Bolsonaro, porque a situação do Flávio é uma merda. Então é a comparação do que é ruim com o que é pior. Essa é a situação. Se o Renan vai pro segundo turno, muda tudo, porque aí você tem um candidato novo que atrai o voto de uma galera completamente diferente, aí as coisas... Ele colocou um negócio aqui, me distraiu, pô. Desculpa, eu tava focando isso aqui só pra lembrar. Isso, me distraí, pô. Só pra lembrar pô, até perdi o raciocínio agora. Perdi o raciocínio, meu Deus. Perdi o raciocínio. Ele coloca as coisas pra me distrair. Essa live é só sabotagem. Sim, mas o que eu tava falando. Se a gente estiver no segundo turno, obviamente, aí acabou pra todo mundo. Se não estivermos no segundo turno e for o Flávio no segundo turno, tem essas duas hipóteses. Se ele for relativamente bem, mesmo que ele perca uma margem, aí ele vai se manter pelos 4 anos, 8 anos, aí é uma porcaria o cenário, né?
Se ele for muito mal, pode acontecer um fenômeno que você está levantando, sobre o qual eu preciso falar, porque eu acho que esse é extremamente importante, que é que vocês entendam como é feita uma cadeira. O que se chama de uma cadeira? Vocês têm mais ou menos a ideia de como funcionam as eleições, vocês aí do chat? Eleição... 90% não faz ideia. Não faz ideia, né? Então eu vou explicar como funciona a eleição, inclusive para vocês entenderem como vai funcionar a nossa eleição aí no futuro, né? Como é que funciona a eleição? Na eleição, você tem um negócio chamado chapa. O que é a chapa? A chapa é um conjunto de algumas dezenas de candidatos a deputado estadual ou deputado federal, no caso das eleições para deputado federal e estadual, e isso é um conjunto vasto. Então você tem que botar lá uns 50, 60 candidatos a deputado estadual, 50, 60 candidatos a deputado federal. Por quê? Porque você tem um cálculo que é a totalidade dos votos válidos dividido pela quantidade do partido. É um certo cálculo que chega a um número chamado de quociente eleitoral, que é o número de votos que você precisa ter para você, sozinho, dado aquele partido, você ter a sua vaga assegurada. Então, por exemplo, o quociente eleitoral para deputado federal em São Paulo é em torno de 330 mil votos. Então, se um candidato tiver 330 mil votos, acima de 330 mil, é mais ou menos isso aqui em São Paulo, acima de 330 mil votos, ele é basicamente eleito. Ele tendo a chapa, ele é eleito porque ele fez a cadeira dele na totalidade. Se ele tem, sei lá, 150 mil votos, muito menos que 300 mil, se na totalidade da chapa ultrapassa esses 330 mil, se ele tem 100 mil votos e o resto da chapa faz, sei lá, 250 mil votos, este candidato, que é quem está no topo da chapa, ele é eleito com 100 mil votos. Ele não precisou fazer a cadeira dele sozinha. O que acontece? Em 2018, os candidatos do bolsonarismo eram ilustres desconhecidos. Eram pessoas aleatórias. Tinha um cara que fazia o hambúrguer, tinha um professor lá da Bahia, Daiane Pimentel, tinha um delegado Caveira, tinha um monte de gente, assim, completamente aleatória. O cara que quebrou a placa da Marielle, o Daniel Silveira, um monte de gente aleatória. E o que acontece? Como o Bolsonaro, ele veio com os 50 milhões de votos de presidente e puxando muito quem estava com ele, então ele apontava, o cara dizia, Junito aqui é meu candidato. Essa galera toda que votava no Bolsonaro, que era uma galera muito engajada, chegava lá e votava no Junito. Porque entendiam, não, o Junito é o porta-voz do Bolsonaro. Então havia uma transferência de voto muito forte no bolsonarismo por conta do carisma do Bolsonaro. O carisma do Bolsonaro se transferia para aquelas pessoas. Essas pessoas, elas souberam trabalhar a proximidade com o Bolsonaro. Sabendo trabalhar, elas foram eleitas. Em um cenário que você tem um candidato pouco carismático, que talvez transfira pouco voto, o Flávio ter, sei lá, 40 milhões de votos, 35 milhões de votos, não garante que ele vai transferir o mesmo percentual que o Bolsonaro transferiu em 2018 para os candidatos do Legislativo. Então ele pode ter, por exemplo, sei lá, 5 milhões de votos em São Paulo e ele pode transferir para o Legislativo dele só 1 milhão. Isso é possível de acontecer. É preciso acontecer uma diferença entre o voto dele e o voto que ele transfere. Porque para você conseguir transferir o voto para as pessoas, você tem que ser carismático, você tem que passar. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. O Zema. O Zema se reelegeu em Minas Gerais. Quantos deputados federais o Zema fez em Minas Gerais? Zero. Ele foi um governador que ele se reelegeu, ele teve voto para se reeleger. E ele, deste voto, as pessoas que votaram no Zema não votaram nos deputados dele. Pablo Marçal, ele elegeu o Rubinho. Exato. Que não era do mesmo partido. Não era do mesmo partido. Justamente por conta dessa transferência carismática. Então, o Rubinho colou, na última eleição, o Rubinho colou no Pablo Marçal. A transferência carismática do Pablo Marçal era muito forte. E daí ele elegeu o Rubinho, que era uma pessoa aleatória, de outro partido, que não tinha nada a ver com ele. E aconteceu. E o Zema não aconteceu. Então, esta eleição do Flávio está pintando um cenário muito mais próximo. Travou aqui, hein? Está pintando um cenário muito mais próximo da eleição à la Zema do que a eleição do Bolsonaro em 2018. Justamente por essa fraqueza da transferência de voto. E aí, se isso se configurar, ele vai ter um abalo na estrutura dele. E o detalhe, né? O Nicolas está fazendo a base dele. Tem umas pessoas que o Nicolas vai apoiar na campanha. Mesmo o Nicolas não saindo. Ele vai gravar vídeo, ele vai fazer story com a pessoa, ele vai montar grupo com a pessoa, enfim, ele vai colar na pessoa. Esses candidatos vão se sentir partes do esquema dele. E se o Nicolas tiver transferência carismática para esses candidatos e o Flávio Bolsonaro não tiver a transferência para os candidatos dele,
vai ficar claro quem é que tem mais força na direita hoje. E aí, isso... Eu nem tinha pensado nessa questão, tá? Nossa. Pensa o seguinte, o Nicolas ele não vai sair pra presidente. Mas só com ele, só com as redes sociais dele e com o prestígio e o carisma dele. Aí ele chega, ele cola em vários candidatos do PL, que são mais próximos dele do que no núcleo do Bolsonaro, e estes candidatos ganham, e os candidatos próximos do Flávio não ganham. Se isso acontece, só por isso a família Bolsonaro já enfraquece demais. Porque aí, entendam o que vai acontecer. O equilíbrio de poder dentro do PL, ele vai mudar. Porque, beleza, todo mundo tá no PL hoje. O problema é que o PL não tem unidade ideológica. O PL não é a missão. E que todo mundo tá na missão, as pessoas entendem. Eu quero dizer, não, o PL é um bala de gato, entendeu? O PL, assim, é cada um por si, as pessoas têm os seus projetos pessoais e tal. Se você tem uma ala do PL que é vinculada a Nicolas e essa ala se elege por conta dos vídeos do Nicolas, o Nicolas se torna a figura mais forte do PL. Se torna mais forte do que o Flávio. Tem um agravante. E aí acabou. Tem um agravante. Tem um agravante nessa questão. É que eu não tinha me tocado. Agora que você falou, o Nicolas, ele tá fazendo uma bancada própria, não só no PL, no Novo. Se ele conseguir tirar voto do... Nossa! Assim, tem tudo está se desenhando para uma possibilidade, pro fim do bolsonarismo com isso. Mas é isso eu tô explorando nessa direção. Nossa. Se o Nicolas fizer a bancada dele no Novo e fizer a bancada dele no PL e o Flávio não conseguir fazer uma bancada leal a ele, o Nicolas se torna uma figura maior do que o Flávio Bolsonaro. E aí é uma questão de tempo para o Nicolas consolidar essas pessoas, decidir, ele próprio decidir se ele vai ficar no PL ou se ele vai pro Novo. Porque assim, se o Novo ultrapassa a cláusula de barreira, o Novo tá no jogo político. Tá no jogo político, vai ser um partido menor, mas tá no jogo político. E o Zema claramente não é a liderança do Novo. O Zema foi humilhado, está sendo humilhado pelo seu e provavelmente vai ser humilhado na convenção, viu? Eu acho que não vou nem dar a ele. Exato, isso é uma humilhação, não vai. Mas eu vou discordar dessa parte. Não é presidente se o Novo não passar a cláusula de barreira, o Nicolas ganha mais força ainda. Porque ele vai ter os nomes deles e o Novo... Eu posso falar uma coisa que todo mundo já sabe. O Novo fica desesperado pra colar com o Nicolas. Uma coisa que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Isso eu falei com membros da campanha do Flávio sobre isso. Eles sabem. Todo mundo sabe. O Nicolas tá fazendo uma bancada própria pra ir pro Novo. Com exatamente. Toda a bancada depois. Exatamente. Inclusive foi acusado, ele veio desmentir, ele nunca desmente nada. Essa parte ele veio desmentir quando veio uma notícia acho que a Mônica Bergamo que postou. Porque aí ele esvazia o PL. Ele faz o que aconteceu... Ele vira... Lógico, ele vira o dono do Novo. Ele vira o dono do Novo. Até porque esse presidente do Novo, Eduardo não sei das quantas, esse cara é um burocrata. Assim, ninguém conhece esse cara. Quem era pra ser o presidente do Novo hoje seria o Zema. Porque o Zema é o maior quadro político do Novo. Mas o Zema não consegue, porque o Zema não consegue transferir voto. Então se o Nicolas vai... Pensa o seguinte, quem decide os rumos do partido, formalmente falando, todos os partidos, todos eles, porque isso é estatutário, isso é definido por lei, são os presidentes estaduais. Se você tem um monte de diretórios regionais, estaduais, e esses diretórios decidem derrubar a Executiva Nacional, eles conseguem derrubar a Executiva Nacional, que foi o que aconteceu com a Amoedo. A Amoedo perdeu o mando do partido dele porque os diretórios estaduais do Novo deram um golpe no Amoedo, derrubaram a Executiva Nacional e tiraram o Amoedo da presidência. Aí o Amoedo perdeu o controle do partido. Tecnicamente, por exemplo, na missão, isso poderia acontecer. Todo mundo agora se revolta contra o Renan e contra a Executiva Nacional e tenta tirar o controle. Tecnicamente daria pra dizer, não vai acontecer porque as pessoas são de muita confiança. Mas, do ponto de vista formal, isso é possível. Se o Nicolas vem com um monte de deputados e ele consegue colocar nos diretórios estaduais pessoas interessadas em estar do lado dele e dar o controle do partido para ele, porque as pessoas estão interessadas, antes de tudo, nos seus próprios mandatos, ele consegue tomar o Partido Novo. E aí ele toma o Partido Novo e ele se torna presidente do Partido Novo. Ele se torna presidente do Partido Novo, ele fecha futuramente uma executiva no Partido Novo e ele passa simplesmente a comandar o Partido Novo. Isso não é uma operação extremamente difícil de fazer. Ele pode fazer isso, ele tem meios para fazer isso. Então, se ele faz isso, ele domina o Partido Novo, cara. Que é um partido que vai ser o segundo partido, ou o segundo ou o terceiro, dependendo da nossa situação, mas é um partido de direita. Tem 3 partidos, digamos assim, de direita: o Novo, o PL e a Missão.
E aí ele se torna o controlador do novo. E aí você sabe que começa a luta 2.0, né? Que é a luta dos jovens, né? Aí a luta dos jovens não é o já. Aí que entra a questão do porquê o Nicolas tá atrás. Aí que entra a questão. O Nicolas, a luta dele não é pra agora, a luta dele é futura. É contra a gente. Por isso que ele tá indo atrás dos ex-MBL e óbvio. Gente que está no MBL hoje. A luta porque o seguinte, é contra a gente. Saiu a pesquisa Atlas que com certeza preocupou, porque ele estava se vendendo, ele estava plantando notícias que ele é o cara da geração Z, né? O cara dos jovens. É óbvio. Aí vem a pesquisa e das personalidades de direita ele tem 8% entre a geração Z e Renan Santos 67%. Quem que é o futuro? Por causa do discurso. Quem que é inevitável e quem que é o futuro? Nicolas ou Renan Santos? E é por isso que ele quer os MBLs. Porque ele quer os ex-MBLs, porque ele deve pensar vagamente que esses caras sabem como funciona o movimento. Que eles têm uma compreensão do que aconteceu e que, portanto, eles têm a fórmula. O Pavanato fica falando. É o Pavanato que tá atrás de todo mundo, né? Óbvio que eles devem se vender desse jeito. Certamente eles se vendem para o Nicolas como pessoas que sabem a fórmula do que aconteceu. O Costenaro é um cara que deve se vender para o Nicolas com isso. Não sei, eu estou especulando. Mas eles vêm com uma fórmula e colocam o xixa a fórmula no ouvido do cara. O cara fica achando, não, agora eu sei o segredo do MBL, agora eu vou entender. E a ideia dele é essa, porque a luta dele não é a luta contra o bolsonarismo. A luta dele é contra nós. Porque o bolsonarismo, terminando agora nessa eleição, ou na próxima, o bolsonarismo vai terminar. O bolsonarismo não é uma força política que daqui a 20 anos vai ser relevante no Brasil. O bolsonarismo foi relevante porque tinha o Jair. O bolsonarismo tinha uma figura carismática que está preso e que vai morrer em algum momento porque é velho e tem uma condição de saúde precária, né? Então é um fenômeno que está passando. É um fenômeno que está passando. Quando os filhos... Gostou deste conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude o Partido Missão a levar essas ideias para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.